Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo está sendo ao vivo e gravado ao mesmo tempo, porque a conexão hoje está uma bomba. Eu tô uma bomba, a conexão tá uma bomba. Por que eu tô uma bomba? Porque hoje, 19 de setembro, 9 horas 12 minutos em São Paulo, eu tô com uma gripe do cão, queiram me perdoar, mas promessa é dívida. Opa! Alô, câmbio, muito bem. Promessa é dívida. E se eu disse que viria, venho e cá estou porque cá cheguei. E olha lá, nós vamos estudar hoje, de uma maneira diferente, a Lei 8.112 de 90. Por que diferente? Porque se você está acostumado aos vídeos aqui do canal, você sabe como é que funciona o meu esquema. Mostro o slide, tiro o slide, explico e tal. Hoje eu vou mostrar este esqueleto de aula que já está à sua disposição. Desculpe pela postagem pequenininha no meu blog, mas era para dar tempo de entrar. Eu tô podre mesmo. Questão de gripe, mas isso não vai me tirar do ar. Bom, que mais? Deixa eu mostrar para você, deixa eu jogar na tela para você entender como é que nós vamos trabalhar hoje. Para você que não me conhece, sou o Fábio, sou professor do Alfacom Concurso Público. Este canal não tem nada a ver com Alfacom, não tem mesmo, nada a ver mesmo com Alfacom. Aqui não tem nada a ver com Alfacom, aqui tem a ver com o meu trabalho enquanto professor, que eu vou lhe ajudar. Vamos trabalhar juntos. Vou fazer um pouquinho diferente. Você pode pegar o esqueleto da aula, que é esse arquivo aqui, ó. Deixa eu agora sim jogar na tela. Desculpem a voz hoje tá podre mesmo. Aqui, ó, é este arquivo que nós vamos mexer. Neste arquivo eu vou trazer a você um monte de coisa e vou pedir para você escrever, e vou escrever algumas coisas com você também, ok? Então vamos começar. Peço a gentileza de você acessar o meu blog. Onde é o seu blog? Vamos lá, deixa eu ir por partes. Meu canal do YouTube, youtube.com/FabioTadeu, onde este vídeo será devidamente postado, sem qualquer tipo de problema, assim espero, porque a gravação normalmente fica tranquila. Aí você vai dizer, professor, mas está uma bomba no ao vivo. Está uma bomba porque a conexão da internet aqui de casa hoje está um cocô. E eu vou, por isso mesmo eu vou gravar, estou gravando para que você tenha depois a melhor possível da transmissão. O WhatsApp está aí na tela, estou atrasado no WhatsApp mais do que de costume. Tem muita mensagem mesmo. O aplicativo você tem nas principais lojas de celulares, basta digitar meu nome, Fábio Tadeu Roque, ou ir direto por esse endereço que está aí na sua tela. E o site está aí, fabiotadeu.net. Dentro do site você pode pegar o material de apoio para esta aula. Beleza? Tô aqui. Então deixa eu ir para lá. Deixa eu vir para cá. Ok. Então veja só. Nós vamos tratar da Lei 8.112. Eu estou ao vivo, só que assim, eu já peço desculpas para você que não me acompanha pelo meu aplicativo. Não está rápida. A transmissão não está rápida mesmo. Está um cocô. Mas dá para você ver e depois você vai ter o vídeo aí à sua disposição. Vamos lá, vamos começar? Eu vou tratar a partir de então da Lei 8.112 e eu preciso começar falando para você que nós vamos tratar de 12 grandes temas. O primeiro grande tema é a introdução. Por que introdução? Porque eu tenho que trazer a você a ideia da administração pública. Eu tenho que trazer a você a ideia do conceito básico de administração pública. Eu tenho a administração pública de duas formas. Como assim de duas formas? Eu tenho a administração pública direta, a administração pública indireta. Professor, onde está isso? Está aí no material de apoio que está no meu blog e depois vai estar aqui na descrição do vídeo se você estiver no YouTube e eu vou deixar bem divulgado para todo mundo. Mas enfim, a administração pública ela está em duas formas. Deixa eu colocar na tela aqui. Vamos lá. Deixa eu não aqui.
jogar na tela para você ver. Vamos escrever. O que é que nós vamos escrever? O que é que nós vamos escrever? Olha lá. A administração pública. A administração pública. Ela funciona, ela existe de duas formas. Por que de duas formas? Eu tenho administração pública direta e eu tenho administração pública indireta. Exatamente. A administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok. Esta é a administração pública direta. Por quê? Porque na indireta eu tenho a fase. Por que fase? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Só que aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Agora vou trazer para você o arquivo, para você ver um detalhezinho aqui, ó. A autarquia, as autarquias são criadas por lei. A autarquia, toda e qualquer autarquia é criada por lei. E todas as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, todas são autorizadas por lei. Esta é a primeira grande diferença. Por que primeira grande diferença? Porque, deixa eu trazer para a câmera aqui, ok? A autarquia, ela é criada por lei. Para eu ter uma autarquia, INSS, o INSS, ele existe, jogar para lá, o INSS, ele existe, e como é que ele existe? Ele existe porque foi criado por lei. É uma autarquia, e esta autarquia trata do Sistema de Seguridade Social, INSS, tá bom? E as fundações públicas, as empresas, ou melhor, as fundações públicas, isso mesmo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, fase, tirando o A da fase, o FSE, são autorizadas por lei. Porque agora vem um outro detalhe. As autarquias, eu não tenho lousa para ficar escrevendo, e como eu não tive tempo de fazer o material rapidinho de ontem para hoje, então eu fiz esse texto. Depois eu crio o material, fiquem tranquilos para vocês aqui do site. Mas enfim, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas todas são autorizadas por lei e têm natureza jurídica de direito privado. Todas elas. Dá um exemplo de fundação pública eu tenho a Biblioteca Nacional. De sociedade de economia mista eu tenho o Banco do Brasil. E de empresa pública nós temos os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Tá bom, mas e daí? Aí vem o detalhe, um detalhe importante. Anote no seu material, anote. O que você tem que anotar? Empresa pública. A empresa pública, ela tem como capital 50% mais 1, ou seja, 51% na verdade, ou 50,1% do capital voltado da administração, isto é, o Estado deposita ali 50,1%, 50% mais 1 que seja, do capital. Isto significa, e isto é uma questão de prova, isto significa o Estado tem a prioridade. Como assim a prioridade? O Estado tem a sua vantagem. Que vantagem? O Estado tem a possibilidade de mandar, é o acionista majoritário. E aí? E aí as empresas públicas, leia-se, todas as empresas públicas serão criadas sob a forma de SA, Sociedade Anônima. Todas. Agora, as sociedades de economia mista, sociedade de economia mista, que eu acabei de falar, desculpe, só se constituem em forma de SA. As empresas públicas, aí sim, elas se constituem por qualquer outra denominação, inclusive SA também. Veja só o detalhe, olha lá. Deixa eu colocar na tela para eu explicar melhor e não fazer você se perder.
Sociedade de economia mista. Está aqui. Sociedade de economia mista. Ela é autorizada por lei, eu estou aqui. Ela é autorizada por lei e ela tem a característica de ter 50% mais um de capital estatal. E só se constitui sob a forma de SA. Ok. As demais, as empresas públicas, elas são autorizadas por lei e têm característica de ter 100% do capital estatal e se constituir dentro da Constituição, ela se constitui sob qualquer forma empresarial, inclusive ela pode se constituir sobre a forma de SA também. E aí agora eu vou para o regime jurídico laboral. Regime jurídico laboral. Aqui. Regime jurídico laboral. O que é o regime jurídico? É a forma como você vai ser tratado dentro da administração pública. Ok. Como é que eu vou ser tratado? Você que vai se preparar, está se preparando aí para as diversas carreiras. A Lei 8.112 é conhecida como Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo Federal. Isto significa todo e qualquer cargo regido pela esfera federal vai necessariamente passar por este estatuto. Você será estatutário. E dentro de todas essas que nós estamos estudando, a própria Lei 8.112 te traz a ideia de que autarquias, fundações, ela traz a ideia das fundações. Fundações públicas, elas são aqui dentro também ligadas ao estatuto. Dentro desta questão, eu tenho empresas públicas e sociedades de economia mista, são por CLT. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações, eu tenho o estatuto. Aí vem uma pergunta de prova que cai em 487 trilhões 527 milhões de provas. Qual? Anote no seu material, se você não baixou o meu. O que você tem que anotar? Cargo em comissão. Cargo em comissão é um cargo que você entra na administração pública, você participa da administração pública, você está ali dentro, você não prestou concurso público. Por que não prestou? Porque alguém te nomeou para cargo em comissão. Às vezes você é um servidor, mas às vezes não. De repente eu estou aqui, chega alguém e fala assim: olha, Fábio, vem ser meu assessor político. Pode? Pode, eu sou um cargo em comissão. E aí, apesar de eu não estar dentro desta questão de concurso público, eu não prestei concurso público, eu entrei como um comissionado. Os cargos em comissão, todos eles são regidos pelo estatuto também, enquanto a pessoa estiver dentro da administração pública, ok? Aí dentro desse quesito, o que eu preciso que você saiba? Então, se você tem o material, você viu ali no regime público, regime jurídico público, é a Lei 8.112, é a nossa Lei 8.112, que você estuda agora comigo. Depois nós vamos montar o material em slide, mas por hora tem o texto. O que você faz? Dentro da Lei 8.112, você está sendo regido pelo Estatuto. Todas as que estão em caráter privado, exceto fundação. Por que fundação não? Porque o Estatuto disse que a fundação é regida pelo Estatuto. Fundação pública, apesar de ter um regime jurídico privado, apesar de ser visto como um caráter privado, ela não se prende à CLT, ela se prende ao Estatuto. Aí vem um outro detalhe. Que outro detalhe? Se você prestar atenção no material e se você de repente você já se perguntou dizendo assim: puxa, professor, então o comissionado ele não entra por concurso. Verdade, ele não entra por concurso. Pode, eu posso nomear quem eu quiser, mas aí vem o detalhe: se eu quero colocar num cargo em comissão, eu quero colocar alguém que já está concursado. Eu posso?
Sim, eu posso, e a lei manda que tem um mínimo de percentual de servidores que sejam comissionados. Então eu posso pôr alguém que já é concursado. Posso. Dá um exemplo, dou um chefe de secretaria, um chefe de diretoria, um chefe de cartório de vara, como você preferir chamar. Ele, por vezes, o chefe é um comissionado. Eu presto concurso, entro, estou lá. Vamos imaginar, eu sou um funcionário público de uma das varas do Tribunal de Justiça. De onde? Sei lá, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar. O que acontece? Eu sou do Tribunal Regional Federal e estou lá tranquilo e feliz quando de repente chega o meu chefe, o chefe ali da repartição, que é o juiz, e o juiz diz assim: poxa, eu preciso de alguém para ser meu braço direito, para ser o secretário ou a secretária da vara. Pode, claro que pode. E o que ele faz? Ele diz assim: eu vou nomear você, Fábio. Olha, eu? É, você, Fábio. Para quê? Para você ser o diretor da secretaria. Portanto, eu tenho um cargo de chefia. Cargo de chefia, eu já sou concursado, então, eu sendo concursado, o que acontece ali? Eu tenho, naquela hora, naquele momento, eu tenho um plus no meu salário. Eu ganho mais, por quê? Porque além dos meus vencimentos normais, eu tenho acréscimo por eu estar exercendo um cargo de chefia. Cargo em comissão, todos eles têm livre nomeação e livre exoneração. Então, assim, fui nomeado. Escutei gritar, mas não é comigo. Enfim, fui nomeado, estou nomeado ali, dentro da administração, para o cargo de chefia. Eu tenho os meus vencimentos, mais o plus do salário em comissão, do cargo em comissão. Posso perder? Posso. A qualquer momento meu chefe diz assim, meu chefe, eu digo juiz, diz assim: ó, você que é analista, você, Fábio, agora não quero mais você como sendo o chefe aqui da secretaria. Vou trocar você pelo Joãozinho. Tá bom. Eu volto a ser apenas um analista técnico judiciário e o juiz vai pegar ali e vai dizer: Joãozinho, você a partir de agora entra em cargo em comissão. Por quê? Porque aí tem o detalhe, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Eu nomeio e exonero quando e quantas vezes eu quiser. Se eu estou nomeado, se eu estou vivenciando isso, se eu tenho um cargo em comissão, o que é que acontece? Eu tenho esse plus no salário a mais. Saiu, salário eu digo vencimento. Instante, se eu tiver que sair dali daquele cargo. Aliás, desculpem, hoje vai ser assim mesmo. Enfim, se eu tiver que sair dali, eu tenho que sair porque eu fui exonerado, livre exoneração. Eu volto a ser analista. Voltando a ser analista, eu ganho os meus vencimentos, perco o plus. Não integra no salário o adicional de cargo em comissão. Ok? Aí, se eu te disse tudo isso, vamos ler agora o texto. Já falei, aliás, vamos ler o texto. Regime jurídico laboral está aí na sua tela, público. Peraí, pus na tela? Pus, não pus. Eita, burrão. Agora sim. Agora vamos lá. Tá aqui. Regime jurídico laboral. Público está no estatuto, privado está na CLT. Por força de lei, a administração pública direta e as autarquias e fundações seguem o estatuto, o restante CLT. Eu só posso ingressar por concurso público, empresa pública e sociedade de economia mista são por CLT, e o cargo em comissão sem, tá aqui, ó, cargo em comissão sem concurso público. Cargo em comissão não tem concurso público, isso é fato, não tem. E daí? E se não tem, é de livre nomeação e livre exoneração. Aí vem um detalhe, você tem que saber isso aqui, ó. São eles, os cargos de chefia, direção e assessoramento. E por que isso? Porque a CESP costuma te perguntar:
A CESP costuma te perguntar quais são os cargos em comissão. Cargo em comissão, chefia, direção e assessoramento, ok? Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você trabalhar em tudo aquilo, aliás, que você trabalhar, que você tem um quê a mais de chefia, você está dirigindo, você está chefiando. Você faz um assessoramento direto, você tem direito a um plus, você tem um cargo em comissão. Na administração pública. Cai na prova? Cai. São cargos de chefia. Quem são os cargos de chefia? Cargos de chefia são, cargos em comissão são chefia, direção e assessoramento. Ok? Aí partimos para um outro tópico da sua prova, que são os agentes públicos. O que é um agente público, professor? Vamos lá. Agente público, anote aí no seu material. O agente público é toda pessoa física que desenvolve um cargo na administração. Toda e qualquer pessoa física que desenvolve algum cargo na administração. Só pessoa física? Sim, só pessoa física. Existem espécies, existem, como é que eu vou dizer? Existem tipos de agentes, tipos de agentes públicos, espécies de agentes públicos. Nós, na Lei 8.112, nós estudamos apenas os agentes administrativos. Existem mais, mas nós estudamos os agentes administrativos. Por que eu estou te falando que tem toda essa galera aí? Tem um monte de agente. Porque você pode saber, você tem que saber, que existe agente político, agente honorífico, agente delegado, agente credenciado, agente administrativo. É o que nos interessa. O delegado, às vezes, o agente delegado cai. O que é o agente delegado? O agente delegado é aquela pessoa que exerce, que a administração pública dá por empréstimo o cargo a essa pessoa para que ela desenvolva aquela função. Mas não costuma cair. O que cai? Cai agente administrativo. Agente administrativo, você vai ver aí no seu material, aliás eu vou jogar na tela para não ficar tão chato só eu na tela. Agente administrativo, aliás é aqui, ok? Olha lá, espécies de agentes públicos, eu preciso deste aqui, ó. Os agentes administrativos são servidores públicos, são os empregados públicos, são os servidores temporários, mas os cargos efetivos e os cargos em comissão também podem ser considerados como agentes administrativos porque estão trabalhando para a administração. Aí vem o detalhe. Cadê a tela pra mim? Cadê a tela pra mim? Não, eu quero aqui. Quero essa câmera aqui. Isso, obrigado. Olha lá. Aí você viu, você verificou que o agente administrativo é todo aquele que exerce uma função. O agente público, aliás, é todo aquele que exerce uma função pública. O agente da administração, que no seu material está como agente público. E aí, mais para baixo, o que é que você vê? Você vê o agente administrativo. São os servidores, são os seletistas, são os empregados seletistas e são os temporários. Mas aí tem um detalhe. O servidor público foi contratado para isso. E aí? Aí você anota no material que o servidor público presta concurso público e entra na administração por concurso público e, claro, entra para ser estatutário, é um servidor público. Aí eu tenho empregado público. O empregado público também presta concurso público, também vai ingressar na administração por concurso público, mas ele é seletista, ele não tem estabilidade. E aí vem o detalhe. Você vai ver comigo um pouquinho mais à frente ainda hoje, que a aula é inteira hoje. Vou fazer o que eu puder hoje, tem que fazer. Aí você vai dizer, tá, e daí? Aí eu tenho que o agente público, que é intitulado empregado público, ele passou na prova, prestou prova, passou na prova, ele é seletista. Ele tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade.
O servidor público, ele tem estabilidade? Sim, em tese ele tem estabilidade, a menos que ele quebre os artigos 116 ou 117 da Lei 8.112. Por quê? Se ele quebrar, vamos imaginar que ele, por qualquer razão, venha quebrar, venha a faltar, venha a quebrar, enfim, venha a descumprir o artigo 116, que são os deveres, e o artigo 117, que são as proibições, nós vamos ver mais à frente. O que acontece? Abre-se um PAD, o processo administrativo disciplinar, se for algo grave, ou então dá-se uma advertência para o cara. O cara recebe uma advertência. E essa advertência, a primeira vez, é só marcada no assentamento público dele, isto é, na ficha pública do funcionário. Na segunda vez, isto é revertido em suspensão. O cara será suspenso. Na terceira vez ele poderá ser exonerado. E, aliás, exoneração não é uma penalidade. A exoneração é apenas uma forma de vacância do cargo. Nós vamos ver isso já já. Aí o que eu preciso que você saiba? Cargo em comissão. Enquanto eu estiver exercendo um cargo em comissão, eu sou também um agente administrativo, porque eu estou prestando contas para a administração pública. Ok. Só que aí eu tenho a súmula vinculante número 13 do Supremo. Cai na prova? Cai. A súmula vinculante 13 do Supremo trata do nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo é eu não poder contratar pessoas parentes até o terceiro grau. Até o terceiro grau, seja em linha reta ou colateral. E eu preciso que você saiba um detalhe. Qual detalhe? Vamos na tela. Olha lá, eu vou criar a árvore genealógica porque isso cai na sua prova. Aliás, isso despenca na sua prova. Deixa eu pôr aqui uma nova. Não precisa salvar isso aqui, não. Acho que eu vou abrir pelo Paint. Pelo PowerPoint, aliás. PowerPoint, melhor. PowerPoint, vamos. Bom, enquanto não vai, eu vou aqui. Eu tô aqui, ó. Vou criar uma árvore genealógica. Você está aqui. Ótimo. Acima de você quem vem? Seus pais. Acima dos seus pais quem vem? Seus avós. Ok. Abaixo de você, se você os tem, quem vem? Seus filhos. Abaixo dos filhos, se você os tem, quem vem? Os netos. Agora, se você tem irmãos, vamos imaginar que você tem irmãos, eu não os tenho. O que acontece nesse caso? Neste caso eu tenho avós, pais aqui, os irmãos, e eu tenho ao lado dos pais, se você os tem, você tem tios. Ótimo. E aí? Abaixo dos seus tios, você tem os seus primos. Desculpe, aqui são primos. Deixa eu apagar esse aqui. Aqui eu tenho todo o tempo no mundo. Todo o tempo do mundo. Abaixo dos primos eu tenho os... Ou melhor, abaixo dos tios eu tenho os primos. Ok. Aliás, ficou muito clarinho, mas tudo bem. Tá bom, vai. Dá para os gastos. Dá para os gastos. E daí? E daí vem um detalhe. Agora vamos lá. Vamos por partes. Eu não posso contratar, diz a súmula vinculante número 13, eu não posso contratar ninguém que esteja em ninguém que seja meu parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Posso contratar cônjuge ou companheiro? Não, claro que não. Pensa comigo, você está com o seu cônjuge trabalhando com ele. Fala um não para ele, imagina onde você vai dormir à noite. Já pensou? Enfim, acima de você são seus pais são seus parentes de primeiro grau, seus avós de segundo grau, seus filhos são parentes de primeiro grau e seus netos de segundo grau. Agora, aliás, eu esqueci os sobrinhos aqui, desculpem. Vamos pôr os sobrinhos aqui. Sobrinho, tá bom, vai, sobrinho. Os meus irmãos estão aqui. Eu preciso achar um ancestral comum aos meus irmãos. Meus e dos meus irmãos, quem são os ancestrais comuns? Os pais. Então eu subo para os pais e desço para os irmãos. Meus irmãos são meus parentes de
segundo grau. Eu espero que eu esteja no ar, no lugar certo. Estou muito bem. Abaixo dos meus irmãos, eu tenho os meus sobrinhos. Sobrinhos são parentes de terceiro grau. Ótimo. Professor, eu tenho tios. Tá bom, seus tios estão aqui. Vou achar o ancestral comum para chegar aos seus tios. Vamos lá. Tem que subir para os avós e descer para os tios. Os seus tios são, portanto, seus parentes de terceiro grau. Até aqui, ninguém pode ser contratado. Ninguém pode ser contratado para ser seu parente, ou melhor, para ser seu funcionário, porque são parentes. São parentes para cargo em comissão, não pode. Ou função gratificada também não. Quem é que eu posso contratar? Primos. Por quê? Porque primo é parente de quarto grau. Ah, é meu primo de segundo grau. Não existe. Primo é parente de quarto grau. Todo e qualquer primo é parente de quarto grau. Para contratar, agora eu vou trazer a você na tela o texto. Para contratar, olha lá, súmula vinculante número 13 do Supremo, ela proíbe o nepotismo até o terceiro grau, seja para o cargo em comissão ou para função que seja gratificada. Isto é, não posso contratar ninguém até o terceiro grau. Não dá, não tem condição, não pode. Como é que vai fazer? Não pode. Por que não pode? Porque a lei proíbe. Simples assim. Tá bom, e daí? Aí eu introduzi você na Lei 8.112. Isso aqui é o básico do básico do básico que está na lei já, inclusive. Aí eu vou tratar das formas de provimento. O que são formas de provimento? A maneira como você ingressa na administração pública. E aí você tem algumas formas de ingresso. Eu preciso trazer a você na tela, vamos pôr na tela, como é que você, ou o que é que você tem que saber, e não é aqui agora, porque eu não estou no PowerPoint, eu estou aqui. Formas de provimento, está aqui. Letra A, nomeação, letra B, promoção, letra C, readaptação, letra D, reversão, letra E, aproveitamento, letra F, reintegração, letra G, recondução. Vamos ver uma por uma o que é que eu preciso que você saiba. Deixa eu... Aqui, muito bem. Olha lá, agora o que é que eu preciso que você saiba? Vamos para a nomeação. Professor, eu prestei concurso público, eu passei e fui nomeado. Parabéns, parabéns, você foi nomeado. Você tem algum cargo público já feito? Não, não tem. Mas, professor, eu fui nomeado, meu nome saiu. O que é a nomeação? Nomeação é a publicação do seu nome, publicação do nome dos aprovados no Diário Oficial. Meu nome saiu lá. Parabéns, você é uma pessoa muito inteligente, show de bola, legal. Mas você ainda não tem o cargo. Por que não? Porque da nomeação você tem, ou melhor, na nomeação você tem o chamamento para a posse. Isto é, da nomeação você tem 30 dias, para tomar posse. O que é tomar posse? É assinar o termo de posse, dizendo lá, eu, Fábio, quero ser funcionário público, tal, tal, assino, tal, bonitinho, assino todo o termo lá na cerimônia de posse. E se eu só tomei posse, eu ainda não tenho cargo. Professor, peraí, se você tomou posse, você tem o cargo. O cargo, em tese, é seu. Mas ele só será seu, aí vem a questão de prova, quando? Quando da posse você entrar em exercício. Da posse você tem 15 dias para entrar em exercício. Isto é, você tem da nomeação para o exercício, você tem 45 dias. Professor, eu posso declinar os prazos? Pode. Opa, Lelê. Você pode muito bem chegar e falar assim na administração. Ó, administração, hoje, dia 19, eu passei na prova. Estou nomeado, tá aqui, ó, o Diário Oficial tá aqui com o meu nome. Amanhã eu já quero entrar em exercício. Pode?
você declina os prazos, isto é, você abre mão do prazo da posse, você abre mão do prazo da entrada em exercício porque você quer ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar 30 dias, no mínimo, isso em qualquer lugar do mundo. E aí, quando você entrar na administração e trabalhar 30 dias, você recebe o primeiro vencimento. Aí sim. Mas, professor, eu estou lá trabalhando, só vou trabalhar depois que eu entrar em exercício. Posso entrar em exercício no dia seguinte? Pode, você declina do prazo, isto é, você abre mão do prazo de 30 dias da posse, você abre mão de 15 dias para entrar em exercício, dizendo assim, ó, tá aqui toda a documentação, eu estou trazendo para vocês, já hoje, já verifiquem, já façam um laudo médico aqui, e eu já quero entrar em exercício. Por quê? Você tem, em tese, 45 dias para entrar em exercício, entre a posse, nomeação, posse e exercício. A partir da hora que você entrar em exercício, você tem mais 30 dias para trabalhar para ganhar o primeiro provimento, primeiro provento. É tempo. Posso declinar? Pode. Cai na prova? Cai. E quando cai na prova, se disserem assim, o servidor público que passou na prova, o servidor público que passou... o indivíduo que passou na prova e se tornou servidor público, ele está declinando do prazo de nomeação e posse e exercício para trabalhar já no dia seguinte. Ele pode? Cuidado. Ele não pode abrir mão do prazo da nomeação. Por quê? Porque a nomeação é o primeiro ato. Então, assim, da nomeação, quando eu abro lá o jornal, puxa, tô lendo lá o jornal, o Diário Oficial, olha, meu nome tá aqui. Puxa, meu nome está aqui, que legal, que show de bola. Posso amanhã já levar tudo que eu preciso levar lá? Posso. Já levo na administração, já digo, estou abrindo mão do restante do prazo. Amanhã, hoje eu já estou trazendo os documentos, amanhã eu já vou entrar em exercício. Pode? Pode. Você abriu mão do exercício, ou melhor, dos prazos de posse e exercício, em prol da administração. E você começa a receber, sem problema nenhum. Agora, o seu estágio probatório. O seu estágio probatório ele começa a ser contado do momento em que você entrar em exercício. Se você entrar em exercício no dia seguinte à nomeação, já começa o prazo de estágio probatório. Cuidado, cuidado pelo amor de Deus. Por que cuidado pelo amor de Deus? Porque nas provas de modo geral, todas as provas, todas elas, eles vão te perguntar, vão te dizer que o estágio probatório é de 24 meses. Isso está errado. E por que está errado? Pegue o material no meu blog, você tem esta explicação. Por quê? Foi feita esta revogação tácita quando? Quando entrou em vigor a emenda constitucional 19 de 98. Por quê? Porque naquele momento o STJ entendeu que o prazo para a estabilidade, o prazo para o estágio probatório são de 3 anos. Professor, então o que eu marco na hora da prova? Na hora da prova você vai marcar o seguinte: se o estágio probatório começar, são 36 meses, são 3 anos. Se você tiver a estabilidade também são 3 anos. Mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? A estabilidade ela existe, a estabilidade ela vem, ela existe, ela de fato é um fator preponderante a partir do 3º ano. Mas quando é que eu faço isso? 4 meses antes de terminar o seu 3º ano, 4 meses antes de você terminar o seu 3º ano, você vai pedir a avaliação de desempenho para as funções públicas. Ok? Passou? Você está estável. Você precisa fazer de novo o estágio probatório, ou melhor, a estabilidade. Não precisa mais para cargos federais, que você está no 8.112. Professor, então peraí, se eu tenho 3 anos, 4 meses antes de completar 3 anos, eu peço para fazer esta avaliação do meu desempenho. E aí eles dizem assim, ok, ele está apto para as funções públicas. Ok, legal, show de bola. Você está apto para as funções públicas. Na esfera federal você já está estável. O que você faz? Se você tiver que mudar de cargo, não peça exoneração, não se exonere. Por que não exonere? Porque se você se exonerar, você quebrou o contrato com a administração. Aí quando você volta,
Tá, por exemplo, eu sou analista do TRF, legal. Agora eu quero ser policial militar, policial rodoviário federal. Pode? Pode. O que você faz? Analista do TRF, você tem 3 anos, você já está estável, você já pediu a prova da adaptação lá, você já pediu a prova para verificar a sua capacitação. Show de bola. O que você fez? Você está estável. Professor, eu vou sair de analista técnico do TRF e vou ser policial rodoviário federal. Não peça exoneração. Não peça exoneração. Apenas preste a prova, vá lá, passa. Passou, você vai tomar posse no outro cargo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que acontece nesse sentido. Nesse sentido, o seu cargo aqui ele vai estar vago porque você saiu de analista, foi para policial rodoviário federal. Tá bom, você foi para policial rodoviário federal. E daí? O cargo vago abriu uma possibilidade de concurso público para aquela vaga. Então, aquela vaga de analista técnico judiciário do Tribunal Regional Federal existe, está ali, pronta. Vou prestar a prova, vou entrar, eu entrei. Eu passei na vaga que era sua. Só que você não saiu, você pediu licença para ir para um outro cargo. Ok, você foi para outro cargo. Você tem algumas licenças de até 2 anos, tranquilinho. Se, atenção, você está lá na licença, feliz e contente por qualquer carga d'água, na prova do seu estágio probatório, porque o seu estágio probatório é diferente da estabilidade. Estabilidade no 3º ano, no fim do 3º ano, 4 meses antes você pede para fazer essa prova, fez a prova, legal, o seu chefe disse ok, está apto para as funções públicas. Para a esfera federal você não precisa mais ser estável. Não peça exoneração para não quebrar isto. Aí você pede para sair para uma licença qualquer, você vai para outro cargo, você entrou em outro cargo. Se você não passar no estágio probatório, vamos imaginar, você não passou no estágio probatório da Polícia Rodoviária Federal. Putz, professor, eu prestei e no estágio probatório eu não passei. O que acontece? Você está estável. Você está estável lá como analista. O que acontece? Você vai voltar. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Na reintegração. Não, reintegração não é recondução. Recondução. Você vai lá na letra G. Você vai ver comigo na recondução. Você volta, você vai ser reconduzido àquilo ali. Mas, professor, tem alguém aqui na minha vaga? Tem, era eu. Eu passei e estou na tua vaga. Estou estável? Não, eu não estou estável. Paciência, eu estou exonerado. Eu vou sentar minha bunda na cadeira, vou estudar de novo, vou prestar uma nova prova, vou passar e vou conseguir. Se eu passei em 1, passo em 2. Tá bom. E aí, o estágio probatório, ele é uma avaliação temporária de desempenho, para ver se o candidato está apto para aquele cargo público. Estágio probatório é para aquele cargo público. E aí eu tenho estágio para o cargo, estabilidade para as funções públicas federais. Para o cargo público, o Evandro, para quem não conhece, é o meu chefe lá do Alfa, ele tem um mnemônico muito legal para você guardar quais são as características para você adquirir o estágio probatório, para você passar no estágio probatório. É o ACADIPRORE. Até ele fala, põe o nome do seu cachorro de ACADIPRORE. Por que ACADIPRORE? A, assiduidade. K, capacidade. Capacidade de iniciativa. D, disciplina. Pro, produtividade. Re, responsabilidade. Quais são os requisitos para que o servidor adquira o sucesso ou passe no estágio probatório? É o ACADIPRORE, são as características. A, assiduidade. K, capacidade de iniciativa. D, disciplina. Pro, produtividade. Re, responsabilidade. São as características chaves. Anota no seu material, por favor. E o que você vai anotar? Se você não baixou o material, baixe o material no meu blog. Se você não quiser, anote, por favor. As características para você conseguir, para você conquistar o seu estágio probatório, que é uma avaliação periódica,
são AK de pró-ré, A, assiduidade, K, capacidade de iniciativa, D, disciplina, produtividade, Ré, responsabilidade. Cai na prova, cai muito, cai bastante. Professor, eu não anotei, pelo amor de Deus, faz de novo. Não, você baixa, você volta o vídeo, você vai ver de novo, senão eu vou ficar aqui falando isso aí, sempre isso cai na sua prova. Ok. Agora eu vou para a promoção. Por que eu vou para a promoção? Porque promoção é uma outra forma de provimento, mas é uma forma de vacância, uma forma híbrida da administração. Por que promoção? Porque a promoção ela é uma forma secundária de você adquirir o seu cargo. Legal. Sendo uma forma secundária de você adquirir o seu cargo, o que acontece ali? Você sai de um grau inferior e sobe para um grau superior. É sempre verticalizado. Como assim? Vamos lá, vamos pôr na tela aqui para você ver. É assim, ó. Você tá, deixa eu abrir mais um. Não precisa salvar. Você tá aqui, ó. Vamos imaginar, você entrou aqui. Você entra aqui embaixo. Você entra no grau 3, que é o grau menor. Depois de um tempo você é promovido para o grau 2. Depois de outro tempo, grau 1. Ótimo. Quando você sai do grau 3, que é o grau inicial onde todo mundo entra, você subiu, você está promovido. Você foi promovido. É forma de provimento em que você sai de um grau de menor responsabilidade para um de maior responsabilidade. Ok? Dentro da carreira. Se você é analista técnico judiciário, por exemplo, do Tribunal Regional Federal, professor, eu sou analista técnico judiciário, você vai continuar sendo. Não existe promoção de maneira horizontal, é sempre vertical. Você quer sair de um para ir para outro, por exemplo, você entra como técnico judiciário. Professor, eu sou técnico judiciário. Tá. Se você é técnico, você vai ter as suas promoções dos graus da sua carreira. Você nunca vai virar analista em concurso, em promoção. Na promoção, você sai, você cresce verticalmente. Por quê? Porque isto é a chamada promoção vertical. É a promoção vertical, ou ainda promoção vertical funcional. Você trabalhou direitinho? Trabalhou. Então, se você trabalhou direitinho, você vai subir na carreira. Cai na prova. Ok. Agora vou para readaptação. Professor, o que é readaptação? Readaptar é você investir o servidor numa outra atribuição que seja parecida, que tenha um grau semelhante ao grau inicial. Por quê? Porque ele tem uma incapacidade, seja ela física, seja ela mental. Então ele precisa ser readaptado. Neste caso, neste novo cargo, existem as compatibilidades, vencimento, escolaridade e habilitação. Por exemplo, você é um técnico judiciário, um escrevente técnico judiciário do Tribunal Regional. Você fala, putz, eu tive um problema. Que problema? Estou deprimido, não tenho mais o que fazer, não dá mais, eu preciso mudar. Você vai no médico, o médico diz, de fato tem que mudar, não dá, agora você passa a ser analista. Não dá. Por que não dá? Lembra, você é escrevente técnico, se você é escrevente técnico, você seguirá sendo escrevente técnico. Você vai continuar sendo escrevente. Só que assim, não dá para você ser mais escrevente. Então eu vou buscar uma função que seja equiparada. É a palavra da prova. Função equiparada. Por que vai equiparar? Vai equiparar vencimento, escolaridade e habilitação. Isto é, se você ganhava, sei lá, na função 7.000, e agora você vai fazer uma outra função. Quanto ganha esse cara da outra função? 10.000. Tá bom, qual é a escolaridade? É a mesma escolaridade. Qual é a habilitação? Ele precisa ter mais ou menos as mesmas coisas. Só não precisa ter, por exemplo, sei lá, não precisa ter, sei lá, um documento qualquer que você não precisa ter nessa função agora de 10.000. Você ganha 7 na sua, você vai fazer uma outra. Pode? Pode. Quanto que você vai ganhar nessa nova função? 7.000. Ok. Aí vem um outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Você saiu da função, você vai ser readaptado.
Só que a função anterior... Desculpe, isso aqui saiu voando do nada. A função anterior, a sua função anterior era 7.000. A função nova que você vai desenvolver agora é uma função que vai mexer com os seus rendimentos. Por quê? Porque quem trabalha nessa função que você entrou agora ganha 5.000, você ganha 7. Vamos diminuir os seus vencimentos? Não. Na readaptação eu te coloco numa função de equivalente habilidade, de equivalente vencimento, de equivalente escolaridade. Mas eu não posso reduzir os seus vencimentos. Eu posso aumentar? Também não. Se o cara ganhar mais, você ganha menos, você vai continuar fazendo aquilo e vai ganhar menos. Professor, eu ganho menos, eu quero ganhar mais. Você vai prestar outro concurso. Aí vai ser show de bola. Na readaptação, a equipe médica que verifica esse tipo de coisa. É só uma equipe... E, aliás, cuidado com isso na sua prova, pelo amor de Deus. Na sua prova, a equipe médica, e só a equipe médica pode fazer a análise da readaptação. Só o médico, só a equipe médica tem esse poder. Ok? Reversão. Reversão é o retorno à atividade daquele que foi aposentado por invalidez. Reversão, por que por invalidez? Você viu. A readaptação, que agora eu vou completar a situação. A readaptação, por exemplo, o cara não pode ser readaptado. Putz, não dá mais para o cara ser readaptado. Por que não dá? Não dá porque o cara, nesse sentido, a equipe médica diz que ele não está mais apto para trabalhar. Então a equipe médica vai aposentar o cara. A equipe médica aposenta o cara por invalidez. Ok. Num belo dado dia, a administração pública chega para aquele cara, manda uma carta dizendo: olha, a equipe médica vai reavaliar seu caso. Ok. O cara está lá, eu vou usar o exemplo do Evandro. Não me culpem, está à disposição na internet, porque tem muita gente que vai falar, na época de politicamente correto, o povo quer tudo, coisinha certa, eu quero que você vá para o inferno. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo do meu chefe. Ele diz assim: o cara, vamos imaginar, o cara ele teve algum problema, ele perdeu parte da perna, ou a perna dele ficou menor e agora ele virou deixa que eu chuto. Por quê? O Evandro dá o exemplo, não dá para ficar de pé, que agora ele anda assim, mancando e tal. E aí ele vai ser readaptado. Se ele vai ser readaptado, ele vai tentar ser readaptado. Não tem função para ele ser readaptado. Ele vai ser aposentado por invalidez. Ele está aposentado por invalidez. E aí, neste caso, da aposentadoria por invalidez, o que acontece com ele? Depois de um tempo, o que acontece? Ele será reavaliado por uma equipe médica. A equipe médica disse assim: putz, grilo, olha o que aconteceu, a perna dele voltou a crescer. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Ele teve um milagre. Legal, Deus faz milagre, você e eu não. E aí o que aconteceu? Acabou. O efeito que dava a aposentadoria por invalidez para aquele cara não existe mais. Se não existe mais o efeito daquela aposentadoria, o que acontece? Ele vai ser revertido, vai haver a reversão. Acabou a aposentadoria. O artigo 25 da lei diz que pode ser a pedido ou de ofício. A pedido ou de ofício, a pedido no sentido da administração. A administração pede, isto é questão discricionária. Por que discricionária? Porque a administração vai olhar e vai falar assim: puxa, o servidor era estável, estava em atividade, a aposentadoria se deu nos últimos 5 anos, o cargo vagou, então eu, a administração, vou requerer a reversão. Ela vai lá, pede para a equipe médica e a equipe médica faz voltar verifica, vê que acabou o motivo da aposentadoria, então a equipe médica aplica o fenômeno o instituto da reversão e acabou a aposentadoria do cara. Ou, e se ele não, aliás, espera aí, tem um detalhe que eu esqueci. Se ele não voltar, ele vai ser cassado de todo jeito e ele vai voltar. De ofício, quando é que é de ofício? Quando a própria junta médica, sem ninguém pedir, a própria junta médica declara que os motivos já não existem mais. A administração pode pedir uma nova consulta, mas de ofício. Na hora que o cara vai no médico,
Ele foi no médico, e o médico era um médico perito do INSS. Putz, o médico olhou e falou, nossa, o senhor tá bem, o senhor tá aposentado? Estou por invalidez. Ele marca lá do lado assim, pode ser revertido, pode voltar. Putz, foi de ofício, não foi a pedido, foi de ofício. O médico viu, o médico responsável viu, a equipe médica verificou, acabou o motivo, então ele volta, ok? Aí eu tenho o aproveitamento. O que é o aproveitamento? A letra E das formas de provimento. Aproveitamento é o retorno do servidor a determinado cargo que ele ocupava, que tenha sido declarado extinto ou desnecessário. Então assim, vamos aproveitar o cara. Tá bom. Eu entrei, prestei prova, passei, entrei. Eu sou analista técnico judiciário. Putz, por alguma razão o analista técnico chegou lá e eles falaram assim, nós vamos cancelar os cargos de analista. Eu já estou estável, vamos imaginar que passaram-se 3 anos. O que acontece comigo? Eu sou posto em disponibilidade. Se eu estou em disponibilidade, o que pode acontecer comigo? Eu posso ser aproveitado. Como assim aproveitado? Eu posso ir para alguma outra função e esta outra função eu posso trabalhar e receber de acordo com aquela função, de acordo com o que eu recebia, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Vamos imaginar que não tem para onde eu ir. Putz, não tem para onde ele ir. Não tem. Se não tem para onde ele ir, eu não posso ser reaproveitado. Eu não posso ser aproveitado em algum lugar. Não posso. Então eu vou para casa, eu vou ser posto em disponibilidade. Meu cargo está posto em disponibilidade. Resultado: eu recebo proporcional. Eu recebo aos meses que eu estive lá. Os meses que eu trabalhei. Trabalhei 3 anos, recebi, sei lá, R$1.000 por mês. Continuo recebendo a soma de meses, dividido e tal, dá um valor, eu posso receber menos de um salário. Posso, sem problema nenhum, porque é a disponibilidade. O meu cargo está em aproveitamento. Não houve aproveitamento, eu estou em disponibilidade. Ok? Que mais? Se eu não volto, putz, eu não volto. Algum dia da vida me mandam carta dizendo, olha, seu cargo voltou. A partir de agora você não está mais em disponibilidade, pode voltar para trabalhar. Eu não volto. Putz, não quero mais. Cansei, não quero mais não. Resultado. Nesta hora, resultado. A minha situação, a minha disponibilidade será cassada. Isto é, eu volto a trabalhar e se eu não voltar em 30 dias eu tenho abandono de emprego. Ok? Reintegração. Reintegração quando o retorno do servidor demitido, que a demissão foi anulada judicialmente ou às vezes administrativamente. Se foi a reintegração, eu fui demitido, tá bom? Fui demitido, entrei judicialmente e judicialmente aconteceu que eu não deveria ter sido demitido. O juiz diz, reintegre o funcionário aos quadros da administração. No dia seguinte eu volto. Estou na administração de novo, e o que acontece comigo? Eu recebo tudo aquilo que eu deixei de receber durante o prazo do meu processo, enquanto eu estava afastado para resolver esse processo judicial. E mais, os efeitos são ex-tunc. Por que tunc? Porque eu volto ao status quo ante, eu volto a ser o que eu era. Eu era analista técnico judiciário, eu fui demitido, e aí eu fui ao juiz e o juiz disse, o cara não tinha que ser demitido não. Se ele não tinha que ser demitido, volta para cá. Ele volta para os quadros da administração. Tunc. Por que tunc? Porque tô aqui, tô caminhando, bate na minha testa, tunc, eu volto. Se eu volto, eu recebo tudo desde o começo. E tem uns efeitos, não vou falar agora, mas existe o nunc. O nunc é na nuca, porque é daqui para frente. Isso depois te explico numa outra aula de outro momento. Aqui na reintegração basta você saber que a minha demissão foi anulada judicialmente. Anulou, o juiz anulou. Ou a demissão administrativa não valeu, foi anulada também. E aí eu voltei para os quadros da administração, ok? Quem estava na minha vaga? Quem estava na minha vaga vai ser reconduzido. Recondução. O que é recondução? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Ele será reconduzido.
Ele sai daquele quadro, daquele cargo e vai para o cargo anterior. Professor, dá um exemplo do... eu era, sei lá, policial rodoviário federal, tinha alguém, eu fui demitido e tal. Aí o que aconteceu? A minha demissão foi invalidada. Teve um outro policial rodoviário que entrou no meu lugar. Era um policial federal, ele entrou para ser policial rodoviário federal. Pode? Não sei se pode, estou dando um exemplo. Ele era policial federal apenas, entrou na minha vaga de policial rodoviário federal para cobrir esta vaga vazia, porque eu tinha sido demitido. O juiz me reconduziu, o juiz me reintegrou. Ao me reintegrar, o cara que estava na minha vaga, aquele policial federal, que era policial federal e foi para policial rodoviário federal, o que acontece com ele? Ele é estável? Ele volta a ser policial federal. Ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Para quê? Para eu entrar no cargo que me pertencia. Professor, o policial rodoviário federal aqui, ele não era estável. Tchau, ele vai embora, ele perde a vaga. Ninguém mandou, paciência, ele perdeu. Ele vai ser exonerado, ele sairá da administração, receberá o que ele trabalhou até então e vai estudar para um próximo concurso, ok? Vamos então às formas de vacância. Depois, ao final, por favor, me diga se você gostou deste jeito. Esse jeito é emergencial. Eu prometi a aula hoje. A aula está sendo ministrada hoje, 19 de setembro, 22 horas e 13 minutos. Por quê? Porque amanhã, dia 20, eu ministro esse mesmo conteúdo na turma presencial lá no Alfa. Beleza? Alfa São Paulo. Bom, vamos lá. Formas de vacância. Deixa eu levar aí na tela para você ver o que é que nós vamos estudar agora. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Aproveitar, fechar, novo. Que agora eu vou escrever. Agora não sei se é exatamente agora, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vou... Tô aqui. O texto está aqui. Já estudamos o texto número 2. Agora vou para o número 3. Aqui, acho. Não, aqui não. Já. Agora vou para aqui, ó. As formas de vacância. Estão aí na sua tela as formas de vacância. Deixa eu tomar uma aguinha. Formas de vacância. Vacância é o desprovimento do cargo público. Como é que acontece isso? Acontece pela exoneração. Exoneração é quando o servidor desliga-se do cargo. Ele está se desligando do cargo. De ofício ou a pedido. Não é uma sanção. Tá? Cargo em comissão, por exemplo, é um livre nomeação e livre exoneração. Isto significa que ele pode ser exonerado. Opa, alô, câmbio. Eu dizia, alô, câmbio. Eu dizia que o servidor pode, e sim, o servidor pode, o servidor ele pode pedir a sua exoneração, como ele também pode receber esta exoneração, ele pode, caramba, que merda, ele pode receber a exoneração. O servidor pede exoneração, mas ela ocorre também quando o cara não tem a aprovação no estágio probatório. Aí vem o detalhe. Qual é o detalhe? Na exoneração, se o cara não tem, atenção, se o cara não tem o estágio probatório, ele não foi aprovado no estágio probatório, acho que está alto demais, agora sim. Se ele não foi aprovado no estágio probatório, o que acontece com ele? Acontece a exoneração. Mas, lembra lá atrás que eu falei da posse para o exercício? Se você tomou posse e não entrar em exercício em 15 dias, você também sofrerá exoneração. Você será exonerado. Aí vem um detalhe. Qual é o detalhe? Professor, eu não posso tomar posse. Por quê? Porque eu estou doente, porque eu estou viajando, porque eu não estou. Resultado, eu posso tomar posse por procuração. Posso dar uma procuração específica para você ir tomar posse no meu lugar. Você foi lá e tomou posse. Em 15 dias eu tenho que entrar em exercício. Entrar em exercício é ato personalíssimo, só eu posso, mas tudo bem.
Na exoneração, aí quando é que ela acontece? Ela acontece quando o servidor é reprovado, o servidor foi reprovado naquela prova que ele tem, prova temporária, vamos dizer assim. Para quê? Para o estágio probatório. Ele não passou no estágio probatório, ele está exonerado. Ou ele não tomou posse, ele está exonerado, ou melhor, ele não entrou em exercício, ele está exonerado. Ok? Atenção para um detalhe: se o servidor estiver respondendo PAD, o que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. O que acontece com ele? Ele não pode pedir exoneração. Durante o processo administrativo disciplinar, o servidor não pode sair. O servidor tem que permanecer na administração. Ok. Demissão. A demissão pode ser de ofício. A demissão pode ser de ofício quando? Quando a administração determina. Por quê? Porque vem da administração o pedido, ou ad nutum. O que é ad nutum? Quando a autoridade que te nomeou, te manda embora, nos cargos em comissão. Cargo em comissão você pode ser demitido. Quando? Quando o administrador que te nomeou para cargo em comissão disser assim, putz, não vale a pena. Não vamos deixar esse cara aqui não. Tá bom, então ele demite. Pode? Pode. Demissão acontece quando? De ofício, quando a administração pede, o pedido vem da administração, ou chamada demissão ad nutum. A de amor, D de dado, N de navio, U de uva, T de tatu, U de uva, M de Maria. Ad nutum tem que estar entre aspas, porque é latino, é uma palavra latina, é uma frase latina. Quando o juízo da autoridade nomeante decidir. Isto acontece em servidores em comissão. Ok. Promoção. Promoção nós já estudamos, que aí você sobe de cargo, fica um cargo vazio. Se ficou vazio, está vago, está vacante, tem um cargo vago ali para ser preenchido. Ok. Readaptação, nós já estudamos também. Aposentadoria. Aposentadoria é uma forma de vacância. Por que é uma forma de vacância? Porque o servidor está entrando na inatividade. O servidor não vai mais trabalhar, mas vai continuar recebendo. Detalhe: o cargo fica, o servidor vai. Aí o povo fala: eu era analista técnico. Qual é a sua profissão? Analista técnico judiciário aposentado. Uma ova. Qual é a sua profissão? Servidor público federal aposentado. Ponto. Aí sim, porque o cargo fica, você servidor vai, ok? Então é isso aí. E o falecimento, não, desculpe, antes disso tem a posse em outro cargo inacumulável. Mas antes disso deixa eu falar do falecimento. Morreu, ótimo. Neste sábado, último sábado, para quem está vendo no ao vivo, 19 de setembro, 10 horas e 19 minutos, no último sábado, Marcelo Rezende, jornalista, faleceu. E aí, ele morreu, acabou. Se ele fosse funcionário público, morreu, o cargo dele está vago. Ponto final. Tem que abrir um concurso para entrar alguém no lugar dele. Ok. Agora, vamos lá. Posse em outro cargo inacumulável. A Constituição Federal traz 3 casos que você pode acumular. Como assim acumular? Você pode ter, em 3 casos distintos, você pode ter 2 serviços públicos. Exemplo. Anota aí. Primeiro caso é o caso de professor. Professor, você pode ter 2 cargos de professor. Você pode ser professor municipal de manhã, professor estadual à noite, professor de faculdade federal de manhã e faculdade federal à noite, de uma e de outra, sem problema nenhum, porque a Constituição diz que sim. Você pode ter um cargo técnico ou científico e professor. Professor pode acumular, então você pode ser analista técnico judiciário e professor. Você pode trabalhar como oficial de justiça e professor, pode, sem problema nenhum. Ou, o terceiro caso, 2 cargos da área da saúde, 2 cargos de profissional de saúde, desde que a profissão esteja regulamentada. Você pode ter 2 cargos da saúde na administração. São estes cargos que você pode acumular. Nesse caso, você pode tomar posse nos 2, pode trabalhar nos 2 e pode se aposentar nos 2. Ok? Repete, professor, repito. Então você tem aí 2 cargos de professor.
um cargo de professor e um cargo de técnico ou científico. E 2 cargos da área da saúde, desde que tenham as profissões regulamentadas. Beleza? Beleza. Remoção e redistribuição. Vamos lá? Remoção e redistribuição. O que é remoção? Remoção é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Como assim? Remoção, estou me removendo. Eu peço a minha remoção, quero sair daqui e quero ir para cá. Pode? Se tiver vaga, pode. Aí você vai falar, professor, mas então peraí. No caso de remoção, o servidor pode ser removido, pode sair de um local e ir para o outro. Sim, é assim mesmo que funciona. Eu estou aqui, de repente eu falo, putz, eu quero ir para cá. A administração vai ver, a administração vai determinar, se for de interesse da administração, ela diz ok. Normalmente ela diz não, mas ela pode dizer ok. Tá bom. Mas tem alguns casos, que a administração não pode negar esta mudança, esta remoção. Quando existem casos em que o servidor tem direito adquirido a buscar esta remoção. Quando? Quando for para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Se eu tenho um cônjuge ou companheiro, eu estou trabalhando aqui em São Paulo, meu cônjuge ou companheiro muda daqui de São Paulo, minha companheira vai, sei lá, para o Rio de Janeiro, e aí eu falo, administração, eu estou pedindo minha remoção para acompanhar minha mulher para o Rio de Janeiro. Pode? A administração não só pode, ela deve, ela não pode negar. Ela não vai negar o pedido. Ela não pode negar, porque eu estou indo para acompanhar o meu cônjuge, estou indo para acompanhar a minha mulher. Ok, mas aí tem um caso tradicionalíssimo de prova. Qual? Eles vão dizer do motivo de saúde. O servidor tem um motivo de saúde. Que saúde? Sei lá. Você está deprimido, você trabalha, sei lá, putz, eu trabalho em São Paulo, selva de pedra, olha lá, só tem pedra pra cá, pedra pra lá, tô deprimido. Minha família mora onde? Minha família mora no Ceará, naquelas praias lindas e maravilhosas. Eu vou tratar a minha saúde, eu posso pedir a minha remoção? Posso, e se eu tiver o laudo médico dizendo sim, ele tem depressão, ele precisa ser tratado, a administração pública não pode negar. Ela tem que me mandar para lá. Ainda que não tenha o cargo vago lá, eu entro lá com o meu cargo e vou exercer aquela função ali. Então a administração tem que aceitar. O motivo de saúde meu ou de algum familiar meu tem que ser aceito. Não precisa explicar muito, tem que apenas, se é seu, adicione o laudo. Se é de alguém, diz lá, estou pedindo remoção para tratar do meu pai, da minha mãe, tratar de um familiar, enfim, que depende dos meus cuidados, ele tem que ser seu dependente, para você poder sair do lugar onde você está e pedir esta remoção, e pedir para ir para o outro canto. E quando há um processo seletivo, como assim processo seletivo? Uma vez por ano, normalmente, abre-se vagas para remoção. E normalmente, por incrível que pareça, aqui para São Paulo, em área de tribunal, que eu sei mais, em área de tribunal, normalmente eles dizem assim, putz, vamos abrir 10 vagas de remoção. Quantos querem vir para São Paulo? 200. E aí, professor? E aí abre o processo de seleção. Abre um processo seletivo. É uma espécie de provinha, vamos dizer assim, quando o número de vagas é menor do que o número de interessados. E aí a administração, se ela abriu o processo seletivo, ela precisa terminar. Ela vai terminar o processo seletivo. Ela não pode parar ali. Ela não pode dizer assim, agora não quero mais, agora não vou mais. Se ela abriu o processo seletivo, ela vai até o final. E quem passar no processo seletivo ganha a remoção. Não, a administração não pode negar mais. Já está dado isso. Ok. Redistribuição. O que é redistribuição? Redistribuição é deslocar um servidor de um cargo efetivo, provido ou vago, para um outro órgão ou entidade. Dá um exemplo do redistribuição. Eu vou criar um novo prédio do Tribunal Regional Federal. Aonde? Aqui em São Paulo. Vou criar mais um prédio do TRF. Já tem 2 prédios, eu quero criar um terceiro. Para isso eu preciso de mais vagas. O que eu faço? Eu, administração, vou
vou levar, na verdade, os cargos de outros prédios. Tenho 2 prédios. Dos 2 prédios eu já posso fazer a redistribuição. Pegar 4, 5 do prédio número 1 e 4, 5 do prédio número 2 e levar para o prédio 3. Mas, professor, aí vagou do prédio 1 e prédio 2. Aí eu abro outro concurso público. A redistribuição nada mais é do que eu pegar a vaga, do que eu pegar o cargo e levar deste prédio para outro prédio. Estou levando de um lugar para outro. Ok? Ok. Agora vou para o tópico número 5. Vamos lá. Depois, por favor, se você gostar da aula desta maneira, desculpe, é emergencial mesmo hoje, prometi, estou fazendo. Se você gostar deste esquema, dê o seu joinha. Professor, eu não gostei, dê o seu dislike, me avise por que não gostou, a gente muda de novo sem problema nenhum. Vamos lá. Agora vou para a tela de novo. Tela. Olha lá, em tela. Aqui. Agora vou para o tópico número 5. Remoção e distribuição. Eu estou indo rápido mesmo, porque, enfim, aqui eu tenho as situações mais simples e vamos explicando passo a passo. Quais são os direitos e as vantagens do servidor? Se você tem o meu material, a letra A e a letra B, remuneração e vencimento, são 2 direitos que você tem, o resto é vantagem. Remuneração e vencimento são direitos, indenizações, gratificações adicionais, licenças e afastamentos e concessões são vantagens, tempo de serviço e direito de petição também. Professor, o que é remuneração? Olha lá, vamos ler. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias. É o dinheiro. Remuneração é o valor do seu cargo, que é o vencimento. O vencimento é o valor que você recebe. Quando você tem um edital lá, R$5.000 é a remuneração do seu cargo. É o vencimento. A remuneração são as vantagens, isto é, tudo aquilo que você vai receber, tudo aquilo que você vai ganhar além do seu salário, além do seu vencimento, que não fala salário, mas enfim, além daquilo que você vai ganhar mensalmente, você vai ganhar mensalmente um X e fora isso você vai ganhar mais um tiquinho para fazer a sua remuneração. Você tem vale transporte, vale refeição, tudo que engloba a sua o seu vencimento, ou melhor, tudo aquilo que engloba a sua remuneração, o total daquilo que você vai receber. Ok. Agora vamos para a câmera de fora. Aqui. Muito bem. Eu tenho as indenizações. Indenização, todas as indenizações, elas não se incorporam, aos vencimentos e muito menos às remunerações. Por exemplo, ajuda de custo é paga uma única vez para o servidor. Mas pode ser pago em até 3 vezes sem juros. Pode, 3 vezes, 3 remunerações. Pode ter diária, pode ter transporte, pode ter auxílio moradia. Ajuda de custo, como eu escrevi no material, é o deslocamento do servidor em prol do serviço da administração. Você tem direito a receber uma ajuda de custo quando você se desloca em favor da administração, artigo 53 da lei. As diárias estão no artigo 58, servidor que se desloca transitoriamente. Por exemplo, você vai fazer um curso daqui de São Paulo lá em Brasília. Pode. Você vai pagar, tudo que você paga você é reembolsado. Ou seja, você tem aí as diárias, artigo 58 da lei. No artigo 60 da lei são os transportes. Destina-se ao pagamento da gasolina, destina-se ao pagamento daquele servidor que usa o próprio meio de transporte. Exemplo, oficial de justiça. Oficial de justiça, ele recebe um valor de guias, de custas, enfim, que seja, para poder ir para fazer aquela diligência, ok? E auxílio moradia, quando você tem o ressarcimento de despesa que você tem com aluguel ou hospedagem no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa. Só vale para 1 mês, quando você tem que se deslocar, por exemplo, sair de um lugar para o outro, você tem direito a um auxílio moradia. Ok. Gratificações e adicionais. Gratificação e adicional se incorpora ao vencimento, viu? Isso se incorpora ao vencimento. Artigo 61.
nos artigos 86 a 99 e 202 a 214, você tem todas as licenças, os afastamentos e as concessões. Tudo isso vai se incorporar ao vencimento. Tudo isso se incorpora ao vencimento de acordo com a lei. Ok. Tempo de serviço, artigo 100 até o 103, é o seu tempo de serviço enquanto servidor público federal. É o que vai valer para a sua aposentadoria. Você pagou, você recebe. Você não pagou, você não recebe. Ok? Direito de petição. Você tem direito a requerer direitos, vamos dizer assim, defesas de seus direitos. Está no artigo, deixa eu ver, artigo 104 da lei. É um direito personalíssimo, porque é um direito que você vai buscar a defesa do seu direito. É o direito de petição da Constituição Federal, que está no artigo 104 da Lei 8.112, ok? Havendo uma decisão diferente, se você tem uma decisão diferente, você vai buscar um direito e não te dão o direito, você tem direito a pedir a reconsideração. A reconsideração é para o cara que considerou. Para aquele administrador que considerou, é ele que vai reconsiderar. Ótimo. Aí agora eu vou para os deveres e as proibições. Nos deveres e proibições, o item número 6 do seu material, são os artigos 116 e o 117. O que eu preciso que você saiba daí? Eu preciso que você saiba o seguinte, todos os deveres, todas as proibições, elas se dão 24 horas por dia. Por exemplo, você é um servidor público, você tem que agir como um servidor público 24 horas por dia. Você tem que se vestir bem, você tem que se vestir de acordo com a profissão. Ok? Você não vai atender alguém de chinelo havaiana. Ah, professor, eu vou. Tem sempre uma velha louca que vai chegar lá e vai falar: olha, o cara me atendeu com chinelo havaiana. E aí? E aí você vai responder. Você tem que ser trajado com roupas distintas. Professor, você está com uma camiseta regata dando aula. Tô aqui na minha sala, no meu canal no YouTube, eu falo com você com a roupa que eu quiser. Não estou cometendo nenhum tipo de crime. Ah, professor, eu não gostei disso. Já recebi mensagem dizendo: professor, eu me senti confortável vendo você de regata. Aqui no meu canal, se você não se sentiu confortável, tchau, vai pro inferno. Na administração, se você não se sentir confortável, se eu estivesse assim na administração, o que aconteceria? Eu sofreria as consequências do artigo 116 e 117. Eu não posso me vestir como eu quero, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que me vestir de acordo. Eu sou uma pessoa pública, eu não posso beber, eu não bebo, não fumo, não uso drogas, mas eu não posso ser mal visto, eu não posso ser visto ali com uma biritinha na mão. Ah, professor, você está lá bebendo, eu vi lá um servidor bebendo, ele vai responder um PAD. Se você foi meu aluno de ética, se você viu a primeira aula de ética aqui no canal, você viu quando eu falo isso. A ética, só que eu falo do decreto 1191. É outra história. Mas é a mesma coisa porque bate nos dois artigos quando falávamos do INSS. E aí? E aí, aqui eu preciso que você saiba que se você quebrar qualquer desses deveres, quaisquer desses deveres, você sofre a penalidade. Que penalidade? Você pode perder o cargo. Vai ser aberto um PAD, processo administrativo disciplinar, que vai te dar o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. Mas você pode perder o cargo. Final é você perder o cargo. Ótimo, isso é o que você precisa saber no item 6. Tópico 7, responsabilidades e penalidades. Aqui o que é que você precisa saber disso aqui? A regra constitucional, responsabilidade civil do Estado é objetivo. Se aconteceu um desastre, se aconteceu um problema, se aconteceu, uma tragédia, por exemplo, você está tranquilo e feliz na rua, quando vem uma viatura policial em altíssima velocidade, bate no seu carro. Não me interessa por que a autoridade policial está vindo em altíssima velocidade e bateu no meu carro. Quem bateu no meu carro foi o Estado. Eu vou processar o Estado. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal vem, bate no meu carro. Eu não tenho nada com o peixe, estou aqui parado, de repente tomo uma paulada no carro.
eu vou à justiça e vou pedir a indenização daquela batida. Pode? Sim, pode. E acontece de te pagarem? Sim, pagam a indenização. Por quê? Porque a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. O Estado vai ingressar com ação de regresso contra o motorista da viatura. Para quê? Para ver se ele agiu com dolo ou sem dolo. Se ele agiu com dolo, ele vai pagar pelo estrago que ele fez no meu carro. Só que assim, o Estado já pagou para mim, o Estado vai cobrar do motorista, e aí o Estado vai dizer, puxa, o motorista agiu de má fé, então vou pedir a indenização dele. Vou tirar mês a mês um tanto. Ótimo. Só que na esfera civil ele também responde. Ele responde na esfera civil como? Ressarcindo o dano. O funcionário, o servidor, ele responde na esfera civil ressarcindo o dano. Ele vai ressarcir. Isto é, ele tem que pagar pelo problema que causou. Ele vai pagar aos cofres públicos. Ótimo. Se o cara morre, vamos dizer que o servidor morreu, ele tinha que pagar a indenização, mas ele morreu. Se ele tinha que pagar na esfera civil e ele morreu, a obrigação não está extinta. A obrigação de pagar passa aos sucessores até o limite da herança. Vamos imaginar que o cara tinha 10 mil de herança, 10 mil de bens, e ele deixou 10 mil para os seus herdeiros, para os filhos, para a mulher, enfim, 10 mil. O cara morreu, deixou 10 mil. O estrago que ele fez somava 11 mil. 10 mil da herança do cara tá tomada, acabou. Você recebeu 10 mil, você Estado recebeu 10 mil, o Estado vai receber e acabou. E não vai ser cobrado nada porque, enfim, recebeu 10 mil, ponto final. Professor, mas espera aí, o cara não tinha nenhum tipo de bem. Então não vai pagar. Morreu, acabou. Aí acaba. Então lembra disso. Se o cara morrer, vai até o montante do valor. Se o valor era 10 mil, e o cara... o valor era 10 mil, o cara não pagou esses 10 mil, vamos dizer assim. O que acontece? Acontece que ele vai pagar se tiver bens. Se não tiver bens, não vai. Vamos pôr na tela um instante. Só um instante. Opa, alô, câmbio, desculpe. Só um instante, preciso tomar remédio. Aliás, pode pôr no ar. Deixa eu pôr no ar. Desculpe, preciso tomar remédio. Verdade, estou tomando antibiótico para vocês terem noção. Eu já esqueci, eu não posso esquecer. Só não vou tomar na frente de todo mundo porque é uma situação muito estranha, uma estrovenga. Mas vamos lá. Deixa eu então pôr na tela para você ver um detalhe. Nós estamos no tópico número 7. Eu vou falar os 12. Um minuto. Esqueci mesmo. Não tinha lembrado desse detalhe. Bom, vamos lá. Estou aqui no tópico número 7, perdão. Essas coisas, estou aqui. A responsabilidade civil vai até o limite da herança. Na esfera penal vai se instaurar o inquérito policial. Se o Ministério Público decidir que houve, algum tipo de infração, aliás, eu quero aquela câmera ali agora, ok? Se o Ministério Público decidir que houve infração, ele pode indiciar, ele pode oferecer a denúncia e o servidor poderá ser condenado a uma pena de 2 a 12 anos. Professor, se ele for absolvido, vamos imaginar que ele seja absolvido porque não houve o fato, porque de fato decidiram que não houve o fato, o Ministério Público achou que sim, mas na investigação perceberam que não. Ou ainda houve uma negativa de autoria, isto é, não era o cara, não foi o servidor, artigo 126 da lei. O servidor não sofre qualquer penalidade e segue sendo servidor. E na esfera administrativa? Na esfera administrativa ele vai responder com PAD, processo administrativo disciplinar, e se houver a comprovação, se houver mesmo a sentença dizendo sim, o cara de fato agiu e houve mesmo esse dano,
houve esta responsabilidade, ele pode perder o emprego, ele será demitido. Penalidades, vamos às penalidades. É o tópico número 8, deixa eu pôr na sua tela para você verificar. Agora já vou para o número 8. Eu estou aqui, eu tenho que lembrar que é aqui. 8. Penalidades, artigo 127. Quais são elas? Olha aí na sua tela. Tem aí a advertência. Tenho a suspensão, a multa, a demissão, a cassação da aposentadoria e disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função de confiança. Vamos lá. O que é advertência? Advertência é um escrito dentro do prontuário do servidor. Estou aqui dentro do prontuário do servidor, dizendo o que foi que ele fez. Se ele não fizer mais nada, em 180 dias prescreve e o registro é cancelado. Ou melhor, desculpe, se ele não fizer nada, não. Se não for feito nada em até 180 dias, isto é, descobrimos a coisa errada do servidor, deveria ser dada advertência em até 180 dias, não deu, prescreveu. Não vai dar mais, o cara está livre daquele problema, mas se foi marcado, se foi registrado, se ele foi devidamente punido com advertência, em 3 anos, após 3 anos de registro, é cancelada esta advertência do prontuário do servidor e ele volta a ser primário. Suspensão no artigo 130, a advertência está no artigo 129. Suspensão está no artigo 130, o servidor não vai trabalhar e não vai receber. Mas aí tem um detalhe. Qual é o detalhe? Na suspensão, o servidor não trabalha e não recebe, prazo de até 90 dias, ele pode ficar suspenso até 90 dias. A suspensão a critério da administração pode ser substituída, isto é, o cara está suspenso por até 90 dias. Mas em até 90 dias, o que aconteceu com ele? A administração diz, puxa, eu preciso desse servidor, então ele vai voltar a trabalhar, eu não vou suspendê-lo, mas eu vou puni-lo. Como? Ele vai receber só 50% do valor diário. Se ele recebe por dia R$20, somando tudo no fim do mês, dá o valor total do dinheiro dele. Imaginando que seja 6 mil, vai. 6 mil dividido por 30 dá 6 mil dividido por 30 dá 6 por 3, 200 por dia. Então, assim, 200 reais por dia, 200 vezes 3, 600, 200 vezes 30, 6 mil. 200 reais por dia, ele passa a receber 100 reais por dia e ele será punido com 50% da multa. Quando é que cabe isso? Cabe quando já houve uma reincidência de multa, ou de advertência. Ele já foi advertido uma vez, a segunda vez ele pode ser convertido essa advertência em suspensão e esta suspensão pode virar multa. Sim. Quando ele quebrar as normas do artigo 117 que impliquem a demissão. Verifique na sua lei, artigo 117 da lei, incisos 17 e 18. E quando o servidor se recusar injustificadamente a se submeter a uma avaliação médica. Por qualquer razão, o superior diz, você vai se submeter a uma inspeção médica, ele diz, não vou. Então, ele será suspenso. Mas vamos imaginar que ele está suspenso um dia. No segundo dia ele fala, putz, melhor eu ir lá e fazer a inspeção. Ok. Se ele for lá no segundo dia e fizer a inspeção, beleza, acabou o problema. Aí ele não vai responder mais por isso. A suspensão acabou tudo, ele volta a trabalhar tudo direitinho. Multa é dinheiro. Demissão. A demissão é quando é usada em casos muito graves, como por exemplo, quando você lesa cofre público, lesou o erário, houve uma lesão ao erário público, e quando você dilapidou o patrimônio nacional. Se você lesionar os cofres, se você desviar cofres públicos, você pode ser demitido. Você é servidor público federal, você pode sim ser demitido. E o caso tradicional de prova, se você está no seu trabalho, você fala, putz, eu não vou trabalhar hoje não. Você não vai hoje, não vai amanhã. 30 dias consecutivos você falta. Você abandonou o seu cargo. Você abandonou o seu emprego. Você abandonou sua função pública. Você está demitido. Ok? Que mais? Cassação da aposentadoria só acontece para o inativo quando? Quando ele cometeu algum tipo de crime. Quando ele cometeu algum tipo de desvio.
durante a sua atividade. Qualquer falta que seja punível com demissão, ele pode ter cassado a sua aposentadoria. Ele está recebendo aposentadoria, descobriram que ele fez alguma coisa 5 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás e tal. Ele entrou na aposentadoria, mas ele perdeu a aposentadoria. Por quê? Porque era um caso que levava a demissão. Triste. Sindicância e processo administrativo disciplinar. Item número 9. O que é que você precisa saber? Sindicância é a maneira mais rápida que você tem para apurar os desvios de conduta. Tá bom. E acarreta o quê? Pode acarretar o arquivamento de um processo, pode acarretar a aplicação das penalidades ou suspensão de até 30 dias. Mais de 30 tem que ter PAD. Na sindicância, sem. Lembra disso. Aliás, lembra disso. Vem para cá. Vem para mim. Vem para mim. Quando houver algum tipo de problema, este problema puder ser solucionado com uma suspensão de até 30 dias, é a sindicância que vai resolver. A sindicância deverá resolver. Lembre disso. Se o problema tiver 30 dias de suspensão, até 30 dias de suspensão, é a sindicância que vai resolver esse tipo de coisa. Ok? E aí a sindicância vai resolver, se for até 30, passou de 30 dias. O que está acontecendo aqui é uma coisa muito grave. O cara pode ser suspenso 40 dias, 50, 60 ou 90 dias. Aí eu preciso do PAD. Aí necessariamente não vai para a sindicância, vai para o PAD, processo administrativo disciplinar. Ok? Que mais? A sindicância pode acarretar no PAD. Isto é, a sindicância pode levar ao PAD. Significa dizer, aqui, significa dizer, título. Significa dizer que a sindicância pode acabar trazendo a ideia de que o problema é muito maior do que se esperava. Sendo maior do que o que se esperava, é nessa hora que eu vou pedir a instauração do PAD. Então não é sindicância. Sindicância pode se converter ao PAD. PAD é o processo administrativo disciplinar que é composto, processo administrativo disciplinar, ele é composto por três servidores públicos estáveis de mesma gradação ou de gradação superior àquele que está sendo investigado. Ótimo. Quem designa a autoridade competente chama 3 servidores para fazer esse tipo de averiguação. Quais são as fases do PAD? Isso cai em prova. Fases do PAD. Vamos lá. As fases do PAD são 3. Primeira delas, a instauração. A instauração do PAD acontece, é o começo. Como é que eu instauro o PAD? Quando eu publico o ato que consiste na comissão. Quando eu, administrador, crio uma comissão de 3 pessoas para investigar o João da Silva. Então, eu publico 3 caras ali que vão fiscalizar o João da Silva. Beleza, tranquilo. Aí, primeira fase. Segunda fase do PAD é o inquérito administrativo, que é instrução, defesa e relatório. Instrução, defesa e relatório. É a segunda fase. A segunda fase é o inquérito administrativo. Instrução, defesa e relatório. Isto é, primeiro eu vou constituir a equipe, depois eu vou abrir o inquérito administrativo, que é instrução, defesa e relatório. Isto é, eu vou instruir com as provas, vou defender, o réu vai se defender, e o relatório, quem julga vai pôr aqui o julgamento final. Ótimo. E o julgamento é a fase final. Quando eu julgo, eu estou fechando a segunda fase e abrindo a terceira. Quais são as 3 fases? Vamos lá. Instauração, inquérito administrativo e o julgamento. Ok. Conclusão do PAD. Conclusão do PAD, 60 dias. Em 60 dias eu tenho que terminar o PAD a contar da primeira fase. A sindicância 30 dias. A sindicância em 30 dias acaba. PAD, processo administrativo disciplinar, acaba em 60 dias. Atenção, segundo o STJ e o STF, temos que o prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar é de 60 dias. Só que pode ser prorrogado por igual período. Então são 120 dias. Mas tem mais 20 dias do julgamento, então são 140 dias. O processo administrativo disciplinar tem o prazo máximo de 140 dias para ser finalizado do momento em que ele é instaurado.
Da instauração até o julgamento final, 140 dias. Beleza? Beleza. O citado, atenção para um detalhe, o citado tem que apresentar a defesa em 10 dias, 2 ou mais, se houverem 2 ou mais indiciados, isto é, eu estou dentro de um processo administrativo que 2 ou mais servidores estão sendo investigados, o que acontece aí? O prazo é igual, o prazo é comum de 20 dias. Comum de 20 dias. E se for citado por edital, o prazo de defesa é de 15 dias. Guarda esses 3 detalhes. Primeiro detalhe, vamos com calma. Primeiro detalhe no processo administrativo disciplinar, o citado tem 10 dias para oferecer a denúncia. Se houver 2 ou mais, vamos imaginar, são 5 indiciados ali, para oferecer a defesa. Se ele tem que oferecer a defesa, não importa quantos eu tenho, se passou de 1, são 2 ou mais, eu tenho 20 dias para a defesa. Se for citado por edital, como assim citado por edital? Não achei, o cara não foi achado, então tem que citar por edital. Olha, cito por edital, fulano de tal, que tem um processo tal, no lugar tal, para ser, enfim, para ele se manifestar. 15 dias para ele se manifestar. Se ele não se manifestar, o processo segue da mesma maneira. Isto é o rito ordinário. Aí eu tenho o rito sumário. O que é o rito sumário? É o rito mais rápido. Ele é um rito mais rápido. Ele é usado apenas para alguns casos. Quais? Ele é usado para acumulação ilegal de cargos. Quando eu tenho 2 cargos, tirando aqueles que nós falamos, 2 de professor, 1 de professor mais 1 de técnico ou científico, ou 2 de profissional da área da saúde com profissão regulamentada, se eu sair disto e eu tenho alguém que acumulou o cargo, o que acontece? É uma acumulação ilegal de cargo. Resultado, o cara vai ser julgado num processo administrativo disciplinar de rito sumário, mais rápido, quando ele abandona o cargo. Se ele abandonou o cargo, 30 dias consecutivos ele não foi trabalhar, é abandono de cargo. Eu abro um processo administrativo disciplinar para ele. Resultado, o cara tem que se defender. O cara vai fazer tudo isso, mas ele tem ali, nesta situação, eu tenho, no procedimento sumário, eu tenho que o cara tem, na verdade, que se manifestar e tem que ser resolvido em 30 dias. Sumário é 30 dias. O ordinário, 60 mais 60 mais 20, 140. Sumário, 20. Ou melhor, 30 mais 15, 45 dias. A prorrogação são de 15 dias, portanto 45 dias no máximo. E o cara que não é assíduo, isto é, você vai trabalhar, qual é seu horário? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Você chega que horas? 9, 8h15, 8h30. Você não é assíduo, você é inassíduo, você não é pontual. A assiduidade é um dos requisitos, é uma das suas obrigações. Professor, mas eu posso chegar 15 minutos atrasado. Quem falou? Aonde que está escrito isso? Quem pode chegar 15 minutos atrasado é o juiz na primeira audiência, só ele, mais ninguém. Ótimo. Quais são as fases do PAD, do rito sumário? A instrução, ou melhor, a instauração, vai ser instaurado com a nomeação lá da comissão. A instrução sumária, isto é, a instrução sumária também é juntar acusação, defesa e relatório, e depois o julgamento. Ok. Aí eu tenho a revisão do processo, item número 11, artigos 174 a 182 da sua lei. A revisão do processo administrativo disciplinar. Se você tem um fato novo, algo que justifique a inaplicabilidade daquela pena. Como assim? Tem um fato novo na história. Por que fato novo na história? Aconteceu alguma coisa ali que prova que o cara não é culpado, tal, então eu vou entrar com uma revisão do processo administrativo. E aí vem o detalhe, é apenas para o PAD. Quem faz o juízo de admissibilidade? Quem vai dizer se pode receber isso ou não? É o ministro de Estado. O ministro de Estado lá de Brasília que verifica se eu posso revisar um processo administrativo judicial. Ou melhor, processo administrativo disciplinar. Ok, se eu vejo um fato novo, marca, fato novo,
ou qualquer circunstância que justifique a inaplicabilidade da pena. Fato novo, ou qualquer circunstância que justifique a inaplicabilidade da pena. Se eu tenho isso, o que acontece? Neste caso, eu tenho uma revisão do processo administrativo disciplinar. Eu mando isto para o ministro de Estado, que vai dizer, ok, isso aqui está certo, vamos analisar de novo esse processo, ou não, não vamos. E aí, a conclusão é em 60 dias. Eu tenho 60 dias a partir desse momento. Esta revisão vai apenso ao PAD, isto é, aqui está o processo administrativo disciplinar. Apenso significa vai junto. São dois livros distintos, vamos dizer, o processo e o pedido de revisão. Ótimo, vai junto. São 60 dias para resolver esse tipo de coisa. Pode prorrogar? Não pode. São 60 dias para a conclusão dos trabalhos e 20 dias para julgar. Para concluir todos os trabalhos, 60 dias. Do momento da conclusão dos trabalhos, da revisão do processo administrativo disciplinar, eu tenho outros 20 dias para fazer o cara julgar, para o ministro de Estado julgar e me mostrar se isso tem ou não tem fundamento. Professor, eu posso prejudicar a pena do cara? Cai na sua prova, cai na prova. E na prova eles vão dizer, pode haver a reformatio impejus. O que é reformatio impejus? Deixa eu pôr na tela para você. Aqui, tela. Olha só, aqui, deixa eu ir lá para o 11. Aqui. Não há, aqui ó, eu tô aqui. Não há a reformatio impejus, está aí na sua tela. Reformatio impejus. Não posso fazer com que haja uma pena maior para aquele funcionário. O funcionário não tem um agravamento de penalidade se não for aceita a revisão, ok? Só para deixar isso claro. Não cabe reformatio impejus. É assim que eles te perguntam na prova. Na prova eles vão usar esse nome maldito, reformatio impejus. E por fim, para eu terminar, Seguridade Social, artigo 183 da lei, tópico número 12. O que é a Seguridade Social? No artigo 183 da lei diz que a União deve manter um plano de seguridade social para o servidor e a sua família. Ok. Tem um detalhe que não saiu aqui, que deveria ter saído. Deixa eu ver se está na tela aqui. Um minuto. Benefícios, finalidades, não saiu mesmo. Finalidades, eu vou pôr na tela para você, é garantir meios de subsistência das pessoas, da família, garantir meios de subsistência para isso, ou por isso eu tenho esta Seguridade Social e tenho também assistência à saúde. Para quê? Para beneficiar. Quais são os benefícios? Artigo 185 da lei. Cai na sua prova. O artigo 185 cai na sua prova. Para o servidor, os benefícios são aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratar da saúde, licença gestante, adotante, paternidade, licença por acidente de serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais de trabalho satisfatórias e para os dependentes, uma pensão vitalícia, uma pensão temporária, auxílio funerário, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Artigo 185 da lei verifica isso. Esse tem que saber porque são os objetivos, são quais são as vantagens que eu tenho sendo funcionário se eu tenho a Seguridade Social que me protege. Ok? Minha gente, caramba, 1h53 de aula. Bastante, bastante. Amanhã de manhã eu estou ministrando essa mesma aula no Alfa São Paulo, aqui de São Paulo, AlfaCom, para a galera das carreiras policiais. O que você viu aqui você vai ver lá também, se você é meu aluno do presencial. Se você não é meu aluno do presencial, meus dados estão aí, você tem, deixa eu mostrar. Celular não adianta porque está demorando mesmo. Celular está demorado mesmo, não tem jeito. Twitter não, desculpe. YouTube, youtube.com/FabioTadeu, facebook.com/FabioTadeu Rock.
meu aplicativo está aí. Perdão. Meu site, fabiotadeu.net. E desculpem se... Opa, aqui. Desculpem se foi rápido, se foi corrido. Eu prometi que eu ia dar essa aula hoje. Tenho que cumprir minha promessa. Está cumprida a promessa. No que eu puder ajudar, contem sempre comigo. Eu vou junto com você rumo ao seu sucesso profissional. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Vou parar a gravação agora. Também a transmissão. São 11 horas da noite, mais 1 minuto. E a gente se vê nas próximas aulas. Eu vou postar esta mesma aula que está sendo ao vivo. Vou postar o vídeo também que está sendo gravado para tentar sair o melhor possível para vocês. Ok? Desculpe se eu não entrei no bate-papo aqui, mas não foi nem por mal. Foi mesmo que não deu. Não deu mesmo. Porque a internet aqui nesta casa hoje está um cocô. E aliás, olha só, parou a tela. Agora voltou a tela. Agora é melhor aqui. A tela está parada. Deixa eu vir aqui para o meu canal. Meu canal está aqui. Às suas ordens. O vídeo está à sua disposição. Basta adicionar o seu gostei se você gostou. Se não gostou desse jeito de aula, avisa que eu mudo. Tá aqui bonitinho. Eu mudo sem problema nenhum. Foi um grande prazer, uma grande honra. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço a todos, fiquem na paz e até lá.